Paz do Senhor, boa tarde a todos. Quero nesta início de noite, final de tarde, início de noite, meditar com os irmãos aqui num texto do livro de Jó, que está escrito assim: Jó capítulo 2, versículos 8 a 10. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Meus amados, esse é o último domingo do mês de maio, e eu quero fazer uma reflexão rápida com os irmãos. Que a gente ouve muitas coisas, né? Que o crente não pode ser provado, é só vitória, só vitória, vitória. Cuidado, irmãos, com essas mensagens. Quando nós lemos a Bíblia, nós deparamos com irmãos, personagens da Bíblia, que viveram histórias que Deus permitiu certas coisas acontecer com eles. E um desses foi o nosso patriarca Jó. Porque o texto que nós acabamos de ler, a mulher de Jó, ela vira para ele e diz: Jó está sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoas a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Teremos recebido o bem e não receberíamos também o mal? Também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mas por que isso, irmãos? Por que isso? Então vamos reportar um pouquinho lá para o capítulo 1 do livro de Jó, onde está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía este 1000 ovelhas e 3000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o Oriente. E seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Veja que no capítulo 1 do livro de Jó, do versículo 1 até o versículo 4 que eu li, mostra quem era Jó. Jó era um empresário bem-sucedido, era um homem que ele tinha suas empresas, seus empregados. Mas o que aconteceu? A Bíblia está dizendo que ele era um homem reto, bem temente a Deus. Mas ali você vê que a Bíblia está escrito que ele era o maior de todos o Oriente. Então, não é em tamanho aqui não, tá, mas aqui fala sobre a riqueza que Jó tinha naquela época. Então, Jó era o maior de todos daquela época na parte financeira. Mas, um certo dia, lá no mesmo capítulo, no primeiro capítulo do livro de Jó, no versículo 6 está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? De onde vem, Satanás? E respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Veja que o Senhor aqui, o texto para dizer que vieram os filhos de Deus, num dia que vieram os filhos de Deus. Só que isso aqui, irmãos, não são pessoas físicas, são anjos, porque Deus é espírito. Em algum lugar no mundo espiritual, porque a gente vive em 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, em algum lugar no mundo espiritual veio os filhos de Deus e veio também Satanás no meio deles. Aí o Senhor perguntou:
perguntou a Satanás: viste lá o meu servo Jó? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Veja que Deus não acrescenta: não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus dando a Satanás referências de Jó. Mas o versículo 9 começa dizendo: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com sede a ele e a sua casa e tudo quanto tens? Obra tuas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás, se não blasfema de ti na tua face. Olha o que Satanás fez. Satanás, ele diz para Deus, querendo dizer para Deus que Jó só servia a Deus porque Deus o havia prosperado. Ele falou assim: a sua sede se cercou, ou seja, ninguém toca em Jó, nem ele mesmo. Também tudo que ele faz, o Senhor coloca a sua mão, o Senhor abençoa, o Senhor prospera. Agora toca, tira tudo quanto tem para ver se ele não te abandona, se ele não blasfema de ti. Isso aqui vai para os desigrejados que nós temos por aí hoje em dia, que recebem só mensagem que não vai acontecer nada com ele, que não vai fracassar, que vai ser triunfo, triunfo, triunfo. Ei, Jó não fez nada aqui não, meu amigo. Jó não pecou, Jó não falou mal de Deus, pelo contrário. Aqui foi uma permissão de Deus, lá no mundo espiritual que você não conhece. E você fica aí, qualquer coisinha não vai mais no culto, né? Qualquer coisinha, não quero mais